colocar nossa apresentação. Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai começar a nossa primeira aula, a aula inaugural da nossa comunidade chamada Conte Class. Iremos fazer encontros todas as terças-feiras, às 11 horas, horário de Brasília, aqui, para entregar aqui para vocês uma aula nível de mentoria, para que a gente tenha aí esse nosso crescimento profissional e pessoal. Beleza? Coloquei aqui para vocês o ano do seu maior sucesso, ele não começa lá em janeiro de 2026, ele começa agora. E para quem não me conhece, vou fazer uma breve apresentação aqui, né? E quem vos fala, meu nome é Delma Teles, eu sou contadora e empresária, aprende hoje da Teles Contabilidade, sou estudante de Direito, sou mentora de contadores, sou mãe de uma menina de 11 anos, e tem esse programa de mentoria chamado Alavanca de Resultados, né? Assim como outros produtos também de desenvolvimento profissional e pessoal na área de contabilidade. Sou apaixonada desde a minha adolescência pelo mundo corporativo, já realizei muitos sonhos com a minha profissão e hoje tenho, né, esse propósito de levar outras pessoas também a realizar os seus sonhos, né? E nessa nossa aula inaugural, eu vou estar falando hoje a respeito de um assunto muito importante, que é propósito, né? Eu falo que o propósito é um assunto tão relevante que no livro de Napoleão Hill, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar desse autor, é um autor de best-seller, do livro Pense em Riqueza. E dentre as leis de sucesso que ele coloca lá, é a questão de você ter um propósito definido. Então, tudo que você vai fazer, ou deveria, né, ser, tem que estar atrelado a um propósito. O que eu faço? Por que faço? Né? Eu costumo dizer que se a gente não tem um propósito, a gente nem levanta da cama, né? Então, se você levantou da cama hoje, é porque você tem um propósito de trabalhar, de cumprir tarefas, né? Só que na nossa essência de ser humano, a gente é movido por algo. A nossa motivação está atrelada a algo. E que isso é o nosso propósito. O que eu costumo dizer é que a gente tem que ter esse propósito definido. Muitas vezes a gente tem esse propósito dentro da gente, só que ele não é definido, ele não é... A gente não traz ele para a nossa razão, né? A gente não consegue trazer, muitas vezes, ele para a nossa psique, para a nossa mentalidade. Então, porque se a gente faz as coisas de qualquer forma, acaba sendo um objetivo específico, né? Tem uma parte, né, um ditado que fala o seguinte: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, o propósito é isso que vai nos dar um norte. Porque se a gente não tem essa questão desse propósito definido, a gente acaba fazendo muitas coisas sem a motivação, sem saber o sucesso, o propósito do sucesso. A gente fala também que o sucesso, ele é relativo, né? O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você. Então, com qual medida que a gente vai medir o nosso sucesso se a gente não tem um propósito definido, né? Então, as pessoas vão te pagar e se conectar com você através do teu propósito. É meio vago, né, a gente falar assim, as pessoas vão me pagar através do meu propósito, vão se conectar comigo através do meu propósito, e eu digo que sim, tá? Porque, ó, principalmente na área, por exemplo, de contabilidade, quem é contador,
é uma profissão que as pessoas contratam um contador pela confiança, mas não só pela confiança, mas por uma afinidade, tá? Então, a gente tem inúmeros contadores no mercado. Por que que o seu cliente decidiu fazer a contabilidade do seu negócio, ou a sua contabilidade, o cálculo dos seus impostos com você? Porque ele, de uma certa forma, confia em você e ele, de certa forma, se conectou com você, né? Quando a gente traz esse propósito definido, a gente deixa isso claro para o nosso cliente, que muitas vezes as pessoas pegam e falam, né? Ah, o contador só quer saber de dinheiro. Muitas vezes também falam a respeito também de advogado, né? Que advogado é um urubu que espera acontecer uma desgraça na sua vida para que ele ganhe dinheiro, né? Então, para a gente retirar essa questão, essa relação que a gente tem com o cliente, de a gente pegar e só fazer ele pagar taxa, só fazer ele pagar guias, só mandar coisa ruim para ele, né? Só falar a respeito de autuações e fiscalizações, a gente tem que ter um propósito definido. E a gente também fala a respeito da questão de outro best-seller, não sei se vocês já ouviram falar, que comece pelo porquê. Por que quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente tem que começar pelo porquê? Porque aquilo é isso que vai nos mover, é isso que vai nos motivar. Trabalhar, o nosso trabalho, por mais que a gente ame o que a gente faça, não é algo que, nossa, nos motiva. É sempre mais gostoso a gente ficar no sofá assistindo TV, assistindo uma série. É ou não é? Só que quando a gente tem um propósito definido, a gente torna isso mais leve, certo? Porque a gente tem um porquê. Por que eu estou deixando a minha cama quentinha aqui e estou levantando cedo para poder ir trabalhar, para poder correr, para poder, né, fazer o que quer que seja? Porque a gente tem um porquê, porque a gente tem um propósito, né? E não é por acaso que este assunto do propósito ele é tão falado. E como Napoleão Hill colocou dentre as leis de sucesso você ter um propósito definido, eu acredito que não foi à toa, né? Para conceituar vocês um pouco mais, quem é esse Napoleão Hill que eu estou falando, se você ainda não ouviu falar? Ele foi um jornalista lá dos Estados Unidos que, através do Andrew Carnegie, que era um grande empresário lá nos Estados Unidos, né? Ele encontrou com esse jornalista, que era Napoleão Hill, e ele tinha uma ideia. Ele começou a se questionar quais que eram os pontos em comum dentre as pessoas que tinham sucesso. O que diferenciava uma pessoa de outra? Aquela pessoa que consegue ser bem-sucedida, consegue alcançar o topo, daquela pessoa que acaba a vida inteira vivendo aquela mesma vidinha, aquela vida mediana, aquela vida com privação, aquela vida, né? Como a gente vê, que é, de fato, a realidade de uma grande maioria das pessoas. O que diferencia? Qual que é o elo entre as pessoas que têm sucesso, são bem-sucedidas, ganham, né, rios e rios de dinheiro, das pessoas que não conseguem atingir esse objetivo? O que tem em comum entre elas? E aí o Napoleão Hill começou a entrevistar diversos empresários, banqueiros, pessoas que estavam na mídia, né, na época, que eram reconhecidas pelo seu sucesso financeiro em seus negócios. E esse grande número de pessoas, então, nessa entrevista com esse grande número de pessoas, é que se chegou a essas leis que ele colocou, que são os pontos em comum dentre as pessoas que obtinham sucesso. E o que ele encontrou de ponto em comum em todas elas é a questão do propósito definido. Quando a gente também fala a respeito de posicionamento de marca, né, de grandes marcas, a gente fala muito sobre a questão da mensagem que aquela marca passa, né,
do slogan que aquela empresa tem. Então, isso também está atrelado a um propósito, né? Vamos dizer a Coca-Cola, vamos colocar uma marca mundialmente conhecida, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela não tem o propósito de vender Coca-Cola, vender refrigerante, que é um xarope gaseificado. Ela não tem esse propósito. A marca dela, e é o que ela já tem isso definido, e ela traz para a sua publicidade, para o seu slogan e para o seu posicionamento, né, de marca, é a questão da reunião, dos eventos, de você reunir a sua família num domingo, de você estar ali presente no momento de descontração, de comemoração. Se a gente for analisar, e é isso mesmo que acontece, né? Quando você está ali no almoço de domingo, a Coca-Cola está presente. Num aniversário, né? Comemorando o aniversário de um filho seu, a Coca-Cola está presente. Então, o propósito dela é reunir as pessoas em torno daquele produto, né? E é isso que ela traz como propósito, e é isso que ela traz na sua publicidade. Então, quando a gente vai fazer o marketing, até o nosso marketing pessoal, o marketing da nossa empresa, se a gente não tiver esse propósito muito bem definido, a gente não consegue nem trabalhar isso, tá? E as pessoas, por que as pessoas compram a Coca-Cola? Ah, é porque é o refrigerante mais gostoso do mundo? Não só, é porque tem essa tradição, já está relacionada, a gente já relacionou no nosso pensamento a Coca-Cola a esses momentos agradáveis, né, de comemoração. Então, trazendo isso, eu digo, não é por um fato isolado que esse assunto é tão falado. Eu trouxe aqui para vocês hoje 2 best-sellers que falam justamente a respeito do propósito, né? Então, falando um pouco agora a respeito de mim, a respeito do meu propósito, isso, às vezes, a gente não consegue de primeiro momento. Quando eu montei a minha empresa, quando eu montei o escritório de contabilidade, a Teles Contabilidade, foi para um momento de necessidade, que muitas vezes é o que muitas de vocês acabou fazendo no momento em que foi empreender, né? Ah, eu preciso ganhar dinheiro, vou montar meu escritório. Que no meu caso, eu não consegui me recolocar no mercado de trabalho porque eu tinha um bebê pequeno, e aí eu não tive muita alternativa a não ser montar o escritório mesmo. Então, eu não pensei muito no meu propósito quando eu montei o meu escritório. Porém, depois do meu escritório montado, se eu quisesse, de fato, né, crescer, prosperar, eu tive que, de uma certa forma, parar e olhar para o meu propósito. Até para me posicionar hoje, como eu me posiciono, até como tratar os meus clientes como eu trato hoje, até também para uma visão de crescimento, eu trago esse meu propósito. E hoje, Delma, qual que é o seu propósito em relação à telecontabilidade, o seu propósito de vida hoje? Eu falo para vocês hoje que meu propósito hoje é enriquecer a vida das pessoas e levar elas a realizarem sonhos. Aí você pega e pensa assim, poxa vida, cara, ela é contadora, o que tem a ver, né, enriquecer a vida, enriquecer vidas, se eu só gero guia, os clientes pagar, né, e realização de sonhos. Como que um contador participa da realização de sonhos das pessoas? E eu falo, e eu vou trazer à luz isso para vocês, e vocês vão concordar comigo quando eu exemplificar, e eu creio que muitos dos meus clientes hoje têm a consciência disso e vão sim conseguir reconhecer isso que eu trago para a vida deles, que é essa questão de enriquecer e realizar sonhos. Por que eu estou falando isso? O que eu falo muito nada vai mudar mais a vida de uma pessoa no mundo inteiro que não seja abrir um negócio, empreender. Você pode me trazer aqui o exemplo maior, tipo assim, de investimento na Bolsa de Valores. Você pode me trazer aqui ganhar na Mega Sena.
ganhar na Mega Sena vai enriquecer alguém, vai mudar a realidade de uma pessoa. A gente vê que, na realidade, não é bem assim. Muitas pessoas que ganharam, por exemplo, grandes prêmios, né, acabaram voltando para a mesma realidade. Só que hoje, eu acredito piamente que não existe nada que enriquece e muda mais vidas do que a pessoa empreender. E quando a pessoa vai empreender, uma das primeiras pessoas que ela procura, quando ela vai empreender, é o contador. Então, desde o primeiro momento, quando a pessoa vai montar um negócio, eu estou ali, participando daquele momento, daquele empreendimento. Então, quantos clientes e quantas empresas eu participei desde a abertura? E quantas empresas ou quantas pessoas hoje que abriram seus negócios comigo começaram com a realidade X, que não tinham suas casas próprias, não tinham seus carros quitados, que não tinham o estilo de vida e qualidade de vida que tem hoje, né, que obtiveram através do seu empreendimento. E eu participei disso orientando, dando os caminhos, fazendo, né, a tributação correta, dando conformidade para esse cliente e também participando da realização de sonhos desses clientes. No momento que aquele cliente foi comprar lá a casa própria, que ele precisou de um comprovante de renda para apresentar para o banco, para confirmar que ele tinha condições financeiras para comprar aquela casa, eu estava ali. Quando aquele cliente precisou da documentação para poder montar a sede da sua empresa, quem deu os caminhos de qual financiamento era melhor, de quais documentos precisava ser providenciado, de quais impostos precisariam ser recolhidos para dar a viabilidade para que aquele cliente conseguisse montar ali a sede da sua empresa, eu estava presente. Então, é muito latente hoje, é uma realidade hoje que eu vivo, que eu participo do enriquecimento e da realização de sonhos dos meus clientes, entendeu? Então, é esse o meu propósito. E hoje, eu também, como mentora, eu ajudo pessoas a também realizar sonhos nas suas carreiras profissionais, porque se eu conseguir obter, claro que eu não sou rica, milionária, bilionária, né? Tenho um escritório enorme de 150 funcionários, quem sabe um dia, não é isso? Mas hoje eu vivo uma realidade onde eu realizei muitos sonhos e eu sei o caminho que muitas pessoas que não estão no nível que eu estou precisa trilhar para que consiga realizar também esses sonhos. Então, como contadora, eu enriqueço vidas e realizo sonhos, e como mentora também, porque eu levo profissionais a trilhar um caminho um caminho que eu já trilhei, onde eu já cometi muitos erros. E quando eu cometi erros, eu tomei conhecimento desses erros, eu consigo levar hoje profissionais a não cometer os mesmos erros que eu cometi, né? Uma coisa que eu costumo falar muito é, na nossa profissão, tem um estigma muito grande de ser uma profissão difícil, de ser uma profissão que não é reconhecida, de ser uma profissão que não é valorizada, isso é uma realidade, eu sempre falo. Ninguém, nenhuma mãe, eu nunca vi, né? E não sei se vocês também vão concordar comigo, mas na maioria das vezes, nenhuma mãe cria um filho para ser contador. Ah, você não vai ver uma pessoa falar assim, não, o meu sonho é que meu filho seja um contador. A gente não vê isso, né? A gente vê isso mais, meu sonho é que meu filho seja médico, o sonho é que meu filho seja um engenheiro, o sonho é que meu filho seja um advogado, mas a questão da contabilidade não é relacionada a uma profissão que faz, né, que faz pessoas bem-sucedidas, que faz pessoas, né, com grande poder aquisitivo. Não é. A nossa cultura acaba nos levando a isso, e isso não é verdade. É sim possível enriquecer através da contabilidade, é possível sim você ganhar muito bem, e eu vejo o brilho dessa profissão, entendeu? E eu sou muito grata por ter essa profissão, e sou grata por tudo que a profissão também
me proporcionou, né? Ser uma mãe com mais qualidade, poder, por um bom tempo, trabalhar da minha casa, sem precisar investir tanto em uma grande estrutura, né? Então, tudo isso foi possível através da contabilidade. E eu vejo que, por exemplo, se eu fosse médica, para ser uma mãe com qualidade, seria difícil, com plantões, né? Dentro de hospitais, né? E tudo mais. Porque isso, de fato, eu faço, né? Através do meu trabalho, da minha profissão. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês, principalmente hoje, é encontre seu propósito. Eu dei o exemplo do meu propósito de vida, né? Eu creio que todos vocês têm que ter o propósito de vocês, né? Se inspire nele. E o que é mais importante, quando a gente se fala também de marketing, se você deseja ter mais clientes, se você deseja crescer o seu negócio, você precisa divulgar isso para as pessoas. O que é mais fácil quando eu for fazer uma publicidade do meu escritório? Eu falar que eu emito guias e mando no prazo, que eu faço guias, né? Que o governo exige do cliente, eu, né, faço esse intermédio, porque muitas vezes o cliente é obrigado a pagar o contador, ou que eu enriqueço, vou ajudar ele a enriquecer e a realizar os seus sonhos. Né? Mas não é mais atrativo uma publicidade onde eu trago esses elementos do que simplesmente eu pegar e falar, olha, sou um contador que faz tudo certinho, eu sou um contador que manda suas guias no prazo. Depois que eu também cheguei a esse propósito, eu tenho que divulgar ele. Por exemplo, vamos voltar lá no assunto da Coca-Cola. A Coca-Cola, por exemplo, né, que tem ali como propósito reunir as pessoas, né, estar presente ali no momento de comemoração. Se ela pegasse e falasse ali no seu marketing, no seu slogan, o xarope gaseificado mais gostoso do mercado, será que ela se conectaria tanto com os seus consumidores, como com esse propósito que ela tem de reunir, né, as pessoas? Eu acredito que não. Então, isso que a gente tem que trazer para a nossa vida, né, para o nosso propósito de vida. E divulgar, divulgar e divulgar. Se a Coca-Cola tivesse todo esse propósito, não divulgasse, ninguém ia ficar sabendo. Ela só ia ser um xarope gaseificado, viciante e gostoso. Mas, muitas vezes, a pessoa só iria tomar conhecimento disso no momento que conhecesse alguém que divulgasse, né? Esse crescimento da marca seria muito mais lento, né? Mas, a partir do momento que ela tem um propósito definido, ela divulga e ela obtém sucesso, né? Aí eu vou trazer algumas informações aqui para vocês. Se você tiver dificuldade de encontrar esse propósito, escreva, coloque no papel. Já foi comprovado que quando a gente coloca as coisas no papel, a gente ativa áreas no cérebro que a gente acaba não acessando no nosso dia a dia, no nosso piloto automático. O nosso cérebro, ele quer eficiência, ele quer atingir objetivos. Então, no nosso dia a dia, a gente tem diversas tarefas. Se a gente não pegar, parar, sentar, escrever, colocar no papel, a gente não vai acessar essas áreas do cérebro que vão trazer para nós essa ideia, né? Essa criatividade de definir esse propósito, tá bom? E o seu propósito que vai te direcionar, e com isso trará essa mudança de mentalidade. A partir do momento também que você encontrar esse seu propósito, consequentemente vai trazer uma mudança de mentalidade junto de você. E junto a essa mudança de mentalidade, você vai começar a fazer tarefas e mudar a sua postura em relação a tudo que você faz. Não é que você vai fazer um post para o Instagram, vai estar atrelado ao seu propósito.
A hora que você for falar e atender com o cliente, vai estar atrelado ao seu propósito. No momento em que você levantar da cama, vai estar atrelado ao seu propósito, porque uma vez que você traga isso para a sua consciência, vai trazer, sim, uma mudança de mentalidade para você. Agora, eu quero saber de vocês que estão aqui presentes comigo, Cristiane, Priscila, Ana Paula. Comenta aqui para mim se isso faz sentido, se vocês concordam com isso que eu falei, se vocês quiserem também colocar algo, né, de vocês, quiserem falar também alguma coisa, vou deixar um momentinho aqui para vocês, para alguém se manifestar aí, se caso alguém quiser colocar alguma coisa. Que a gente fala muito sobre, tipo assim, hoje a gente tem uma rede democrática, né, de divulgação, é o Instagram, né? Antigamente, quando a gente fosse, né, trabalhar com qualquer coisa, a gente fosse divulgar a nossa empresa, a gente tinha as companhias de rádio, televisão, e eram muito caras, né, muito inacessível. O rádio era um pouco mais acessível, mas também não tinha uma grande cobertura. A televisão tinha uma grande cobertura, mas assim, só grandes e grandes marcas conseguiam divulgar. Hoje a gente tem uma rede democrática, né, que é o Instagram, onde você pode ali divulgar, fazer o seu marketing, fazer a divulgação ali do seu trabalho, e é muito acessível, né? Primeiro que é de grátis, segundo que você também tem a opção de aparecer ou não, né? Você pode também trabalhar ali mais com textos, né? Hoje a gente tem mais outra ferramenta que também tem várias versões gratuitas, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial pode também ajudar você, né, em achar esse slogan, esse propósito de vida, para que você passe a trabalhar nele, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero ter, né, trazido à luz bastante coisas relevantes para vocês, principalmente nessa questão de você encontrar esse propósito. Uma outra coisa que eu também queria falar para vocês é que essas aulas, elas estarão acontecendo todas as terças-feiras, às 11 horas, horário de Brasília. Eu tenho o meu programa de mentoria chamado Alavanca de Resultados. Se você quiser conhecer, você pode me mandar mensagem, a gente vai estar entrando em contato com você para aprofundar mais, né, na questão para você se desenvolver enquanto profissional contábil, enquanto no seu sucesso, né, financeiro, porque todo mundo quer crescer profissionalmente, todo mundo quer realizações, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Eu consigo encurtar esse caminho, porque eu tenho 11 anos de prática contábil, já tenho um escritório, né, consolidado, e tem muitos caminhos que eu já percorri, que eu cometi, né, vários erros, que eu consigo auxiliar você a não cometer os mesmos erros. Então, se você deseja um atendimento mais íntimo, né, a gente tem esse programa de mentoria, a gente tem tanto mentoria em grupo, como também as mentorias individuais, onde eu, junto com você, no passo a passo, eu vou estar olhando para o seu negócio, verificando o que você precisa melhorar, quais os pontos que você precisa trilhar, qual o planejamento estratégico que a gente vai seguir, para que você consiga, de fato, alavancar ali na sua profissão e nos seus negócios, tá bom? Então, se você gostou desse material, compartilha, né, nas suas redes sociais, convide mais pessoas para estar aqui comigo, com a gente, né, todas as terças-feiras, às 11 horas, horário de Brasília, para a gente estar fazendo essa troca. E cada dia eu quero trazer um ponto diferente com vocês, pontos que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa desenvolver para que a gente tenha sucesso. E hoje eu trouxe para vocês a questão do propósito, né? Fica a lição de casa para vocês definirem esse propósito, para ter isso, né, muito bem definido, e para que vocês comecem a divulgar isso para as pessoas, né?
falar de fato com as pessoas. Priscila, o que você faz hoje? Eu sou contadora. Mas contadora é uma contadora comum? Não, eu sou contadora por isso, isso, isso e isso. Ana, você é contadora. Mas o que diferencia? A Ana já foi minha aluna. Ela trabalha na região de São Paulo capital. Pensa o nível da concorrência, né, que não tem em São Paulo. A Ana é contadora, mas ela é contadora por quê, né? Qual que é o objetivo dela em ser contadora? Por que eu deveria contratar a Ana ao invés de tantos contadores que tem em São Paulo? Em São Paulo, a concorrência é tão acirrada que os honorários são lá embaixo, né? Por que eu vou pagar mais caro para a Ana? Né? Por quê? A Ana vai ter que encontrar esse propósito aí, né? Para ser o slogan dela, para trazer à luz essa questão de por que meu cliente me contrata. Eu consigo passar para o meu cliente, por que eu vou contratar a Delma em Campo Grande? Sendo que tem tantos outros contadores? Não, porque eu tenho o objetivo e propósito de vida de te ajudar a enriquecer. Eu tenho como objetivo e propósito de vida te ajudar a realizar sonhos. Eu já realizei sonhos de vários clientes. Já realizei o sonho de vários clientes da casa própria. Já realizei o sonho de vários clientes de ter a sua sede própria da sua empresa. Já realizei o sonho de vários clientes de crescer os seus negócios, né, através das minhas orientações, porque os meus clientes sabem que eu não sou somente a contadora que emite guia e me envia para eles, entendeu? Estou junto ali com o cliente em tudo aquilo que eles precisarem, na orientação, né, e tudo mais. Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado muito vocês com esse conteúdo. Se vocês puderem, né, compartilhar com outras pessoas também, para a gente estar aqui juntos, trocando ideias, para a gente conseguir, né, interagir cada vez mais, para que a gente possa crescer junto. Trago também aqui para vocês o meu objetivo, o meu propósito de vida, que também é enriquecer a vida de vocês, também é ajudar vocês a realizar os sonhos de vocês, né? Então, é isso aí. Espero vocês na semana que vem, nesse mesmo horário, tá? Aqui no nosso grupo do WhatsApp, vocês vão estar recebendo informações sempre a respeito dos nossos encontros, tá? Vai ficar gravado, eu vou depois subir para o YouTube, e depois que eu subir para o YouTube, eu deixo o link lá no grupo, para você que também perdeu o comecinho, ou também se você quiser reassistir, né, assistir novamente, vai estar o link lá no grupo do WhatsApp, nosso grupo de WhatsApp, esse material gravado, tá? Então tá, pessoal, se alguém também quiser esse material, o PDF, eu também vou estar encaminhando para vocês, tá bom? Vamos juntas crescer. E o que eu falei lá no começo, o nosso melhor ano não começa lá em 2026, ele começa agora. Então, estamos nos preparando para ter 2026, para 2026 ser o melhor ano, o ano de mais sucesso nas nossas vidas. É isso que eu também tenho como propósito, né? Nesses próximos 3 meses que a gente tem aí, agora a gente já tem, né, 2 meses e meio, para que a gente tenha um 2026 de muitos sonhos realizados, de muito enriquecimento, tá bom? Beijinho, então, pessoal. Espero vocês semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.